Top 10 das equipes de futebol no Brasil que pagam os maiores salários. Os jogadores que atuam como atacantes são na média os que ganham os melhores salários. Este é o caso do Dudu do Palmeiras, que é o atleta mais bem pago do Brasil com um salário de 2,1 milhões de reais por mês. Estudo revela os maiores salários dos atletas e a lista das equipes de futebol no Brasil com as maiores folhas salariais. O Flamengo é o primeiro no ranking, com a maior folha salarial do Brasil, um investimento de mais de 22,7 milhões de reais por mês. Pelo menos 4 atletas ganham perto ou mais de 1 milhão de reais por mês ao levar em consideração o salário CLT e direitos de imagens. O atacante Gabriel Barbosa é o jogador mais bem pago dentro da rubro-negro, com o salário de 1,6 milhão de reais por mês. Em seguida ficam em empate o atacante Bruno Henrique, o meia Vitinho, e o lateral Felipe Luiz, todos com salário de 1 milhão de reais por mês. Segundo, Palmeiras, 18 milhões de reais. Com um aumento de mais de 4 milhões de reais na folha salarial nesta janela de transferências, o Palmeiras está em segunda colocação no ranking, com uma folha salarial de 18 milhões de reais por mês. O atacante Dudu é o jogador com o maior salário do futebol brasileiro, com 2,1 milhões de reais por mês. O lateral Jorge é o segundo jogador mais bem pago do Verdão, com o salário de 1 milhão de reais por mês. Em seguida fica o meia Matheus Fernandes com 700 mil reais por mês. Terceiro, Atlético Mineiro, 16,7 milhões de reais. O Atlético Mineiro é o terceiro time com um dos maiores investimentos na folha salarial. Nesta temporada o Galo trouxe nomes de peso como Diego Costa, Nacho Fernandes e Hulk, que fez com que o investimento com a folha salarial passasse para 16,7 milhões de reais por mês. Hulk e Diego Costa são os jogadores do Atlético Mineiro que recebem os maiores salários, 1,3 milhão de reais por mês. Nacho Fernandes fecha o trio atleticano, com o salário de 1,1 milhão de reais por mês. Quarto, Grêmio, 14,5 milhões de reais. Apesar de diversas chegadas e saídas, o Grêmio manteve o mesmo custo da folha salarial, atualmente em 14,5 milhões de reais por mês. Thiago Santos, Rafinha e Douglas Costas foram as 3 contratações da temporada. Jeromel fica em terceira posição com 700 mil reais por mês. Miguel Borja fica em segundo lugar, com 780 mil reais mensais. Por fim, o meia Douglas Costa recebe 800 mil reais por mês, e é o jogador mais bem pago do Grêmio. Quinto, Corinthians, 14,3 milhões de reais. O Corinthians havia diminuído sua folha salarial de 14 milhões de reais para 10 milhões de reais, porém após a contratação de Juliano, Roger Guedes, Willian e João Pedro, a custo subiu novamente agora para 14,3 milhões de reais mensais. O atacante Willian é o jogador mais bem pago do Corinthians, com um salário de 1,5 milhão de reais por mês. Juliano e Roger Guedes ficam empatados com um salário de 1 milhão de reais por mês. Sexto, São Paulo, 13 milhões de reais. Em 2021 a meta do São Paulo era diminuir entre 10% e 15% a folha salarial. Pelo menos 8 nomes foram liberados, o que deixaram de custar mensalmente mais de 4 milhões de reais. Após empréstimos, novas chegadas e liberações, atualmente o valor da folha salarial está em 13 milhões por mês. João Rojas recebe 820 mil reais mensais. O Pablo, com o valor de 400 mil reais por mês. Sétimo, Internacional, 7,5 milhões de reais. Com um forte processo de enxugamento, o Inter liberou 30 jogadores e teve uma economia de 25% na folha salarial. Atualmente o valor está em 7,5 milhões de reais por mês. O meia Edenilson recebe cerca de 600 mil reais por mês e é o terceiro jogador com o maior salário do Internacional. Em segunda posição, fica Tyson, recebendo 650 mil reais mensais. O jogador mais bem pago do Inter é o Guerreiro, com 800 mil reais por mês. Oitavo, Santos, 7,3 milhões de reais. Santos também foi um dos times que diminui a folha salarial, no total foram mais de 2,5 milhões de reais. Atualmente o valor está em 7,3 milhões de reais por mês. No caso dos Santos também temos um dos poucos casos em que um zagueiro recebe o maior salário do time. Luan Pérez é o jogador mais bem pago do Peixe, com 500 mil reais por mês.
Em seguida fica Carlos Sanches e Marinho, com R$ 490 mil e R$ 400 mil respectivamente. Nono, Atlético Paranaense, 5,1 milhões de reais. O Atlético Paranaense é um dos times com uma das melhores situações financeiras, e com um gasto de 5,1 milhões de reais com a folha salarial. O clube teve um leve aumento com a contratação de Matheus Babi. O atacante Carlos Eduardo é o jogador mais bem pago do Atlético, com um salário de R$ 450 mil por mês. Em segundo lugar fica Jonathan com R$ 250 mil, e em terceiro Léo Cittadini com R$ 230 mil. Décimo Fluminense, 4,2 milhões de reais. O Fluminense teve aumento de R$ 1 milhão na folha salarial. O valor está em 4,2 milhões de reais por mês. Nenê é o terceiro jogador mais bem pago, com um salário de R$ 300 mil por mês. O Ganso é o segundo colocado, com R$ 300 mil. E com um salário de R$ 500 mil mensais, o Fred é o jogador mais bem pago do Fluminense.